Olá, seja muito bem-vindo ao segundo Conanutri. Meu nome é Vanessa Suzuki, sou nutricionista, professora, pesquisadora e consultora de inovação em saúde e nutrição. E vou conversar com vocês sobre um tema que eu adoro da ciência prática clínica, que chama nutrição à flor da pele. Vou falar brevemente meu currículo. Sou mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional da Unifesp e co-orientadora do mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão aplicadas à regeneração tecidual. Também tem um grupo de pesquisas onde eu oriento e ele chama Fitocomplexos e Sinalização Celular. Toda essa experiência científica, ela traz um pouquinho do que a gente conversa agora e aplicado pelo título Nutrição à Flor da Pele, que deu origem também a um podcast no mesmo nome e traz um novo olhar, né, em relação à nutrição e à estética. E quando você escuta Nutrição à Flor da Pele, que é o início desta palestra, eu imagino que muitas coisas venham à sua cabeça, principalmente os primeiros trabalhos científicos, né, que relacionavam nutrição e estética lá em 2008, 2007, quando o Palumbo trouxe o conceito in-out, né, que era o tópico, aplicações tópicas e ingestão oral de nutracêuticos para a melhora de barreira e integridade da pele. Aí o tempo foi passando, as publicações começaram a ter mais evidências em relação a alguns nutrientes e pele, e a população, né, começou também a ter mais desejo. O Brasil ele é conhecido mundialmente pela beleza das mulheres e dos homens, mas também existe todo um olhar e um resgate ao natural que está vindo dos últimos tempos para cá. Os relatórios de tendência e comportamento do consumidor, eles trazem que a beleza natural, que o olhar para a natureza e compostos para a pele são importantes também. Então, eu começo a contar para você a origem do podcast Nutrição à Flor da Pele, que também dá o título dessa palestra. Eu vou dividir com você toda a parte científica que foi a base para eu comunicar melhor toda essa informação e o porquê disso acontecer. Principalmente pela minha experiência em trabalhar com nutrição aplicada à estética. E algo me deixava sempre na dúvida, em conflito interno, né, que muitas vezes as pessoas querem a estética e elas vão com um olhar diferenciado e não um olhar de inovação, porque elas buscam somente a beleza, somente o externo. Não que isso não seja importante para algumas pessoas e também que não seja saudável para outras pessoas, mas os excessos não são saudáveis. Né? Quando se busca muito algo em relação à forma, em relação à beleza, quais emoções estão atrás disso? Em contrapartida, outros trabalhos científicos também traziam que o processo de envelhecimento nos ciclos da vida da mulher também traz algumas alterações relacionadas à sensibilidade da pele. Então, existem algumas alterações que são denominadas, né, no sistema nervoso central e também no sistema do trato geniturinário, do trato gastrointestinal, que também tem uma alteração com a pele nos ciclos de envelhecimento. Então, no contexto de trazer mais saúde, no contexto de levar uma informação de mais amor e autocuidado, é que nasceu todo esse instrumento de comunicação, que foi o podcast Nutrição à Flor da Pele. Ele nasceu de um desejo das mulheres se tornarem mais belas, né? E talvez até pelo fato de muitas buscarem alguns compostos bioativos de origem natural ou algum recurso de nutracêuticos e nutricosméticos para minimizar a beleza. Só que a preocupação do cientista e o olhar dele é maior. Então, como comunicar de uma forma diferente que existem sim recursos tão simples, né, na nutrição, como por exemplo uma alimentação equilibrada, um olhar amoroso a si próprio e o resgate do auto-amor e do autocuidado também tem um benefício à pele. Aí, acho que já deu para você entender um pouquinho mais desse mix ciência, inovação e empreendedorismo, olhando para a estética como um novo olhar. Então, esse já é um movimento natural das populações e agora é um movimento que a gente pode fazer, né, o nosso favor. Você, profissional de saúde que está me assistindo, você pode se inspirar, porque tenho certeza que no nicho que você trabalha também você pode levar essa comunicação, você pode construir um podcast, você pode levar uma informação, traduzir a ciência de uma forma mais simples, simples, não simplificada, para a sua população e também para o mercado.
porque hoje muitas pessoas consomem podcast. A quarentena ela nos trouxe algumas coisas interessantes, um olhar mais amoroso a nós mesmos e também uma forma de comunicar no meio digital ampla. As pessoas que não tinham esse hábito, elas podem começar a fazer. Então, não só eu comento e falo de questões relacionadas às emoções da pele, mas também, em alguns episódios, a importância dos compostos bioativos na pele, passando também pelo metabolismo, contando um pouquinho para essa mulher, que é a persona, vamos dizer assim, do podcast, que é também passando para ela a importância do cuidado e do autocuidado na alimentação, nas preparações dos alimentos, algumas formas de preparação, mas o consumo de determinadas cores de alguns fitoquímicos em relação não só à proteção da barreira da pele, mas também do sistema nervoso central. Quando a gente fala em saúde mental, diminuição do impacto de doenças neurodegenerativas e também uma melhora na saúde da mulher, esses fitoquímicos trazem uma ação importante. Não tem ação somente como despigmentantes, quando atuam na barreira cutânea, mas também em toda a modulação de metabolismo de glicose, da glicação avançada, que é outra reação bioquímica bastante estudada na pele, mas também trazendo um contexto e um conforto em relação às atividades neuronais. Sem contar que tem uma melhora também na microbiota, bastante apontada em relação ao consumo, né, de frutas, principalmente compostos bioativos dessas frutas arroxeadas, e também o benefício de algumas berries em todos os sistemas corpóreos, principalmente o cardiovascular, tão impactado também nos ciclos da vida da mulher, principalmente na pré-menopausa ou durante a menopausa. Partindo disso, a gente começa a entender que é além. A gente está falando já de um sistema que muitos apontam que se chama pseuco-neuro-imuno-endócrino. E o que é isso? Quando as queixas começam a acontecer da pele, queda de cabelo, unhas frágeis, alterações na microbiota em relação à pele, hipersensibilidade, alguns compostos, principalmente alguns produtos industrializados, lácteos ou alguns outros alimentos que não são declarados ou ainda não foram estudados ou que ainda se vá fazer um exame para comprovar, muitas pessoas já têm uma reação diferente na pele a alguns compostos. Então, a gente começa a entender que o fator emocional também pode ser como preditivo ou preditor desse risco de desenvolvimento da hipersensibilidade. Então, traduzir tudo isso de uma maneira simples é desafiadora, mas ela é muito importante. Dividindo com você o podcast quando lançou, tinha na primeira semana nem 30 pessoas que eram ouvintes, depois de um tempo ele já estava com 1.000. E muitas pessoas são beneficiadas, não só os nossos pacientes, nossos alunos ou pessoas do nosso convívio, mas também aquele grupo de pessoas que tem também aquele acometimento ou aquela sensibilidade tão falada durante todo o processo. Lembrando que a comunicação na estética, ela precisa ser assertiva, ela precisa ser clara e ela precisa ser acolhedora, porque não é o intuito, né, deste instrumento levar uma comunicação em relação a desejo de beleza ou desejo de juventude. Muito pelo contrário, ele mostra e demonstra em cada episódio a importância da aceitação e autocuidado em todo o ciclo da vida da mulher e todas as questões relacionadas às emoções, muito mais saúde como beleza do que ao contrário, do que o alimento como um instrumento de beleza, uma ferramenta de beleza. E esse é o ponto que é muito importante a gente discutir, porque a ciência, nesse exato momento, está discutindo tudo isso. As pessoas estão envelhecendo e nós precisamos de recursos, principalmente naturais, para complementar a alimentação delas. Então, de ingredientes, novos ingredientes alimentares que tenham uma ação natural, tanto ervas como especiarias, como base para pós, shakes ou sucos, muitas vezes como complemento alimentar, que muito hoje se fala e ouve a terminologia clean label, que seria um rótulo mais limpo, alimento de uma melhor qualidade, mais próximo ao natural, mas ainda a gente precisa estudar muito mais as próprias frutas, os vegetais, as hortaliças, entender toda a amplitude dos seus compostos bioativos e mapear todo o mecanismo de ação benéfico para a pele.
Nas nossas linhas de pesquisa, a gente já estudou alguns, mas muito mais a gente vem a estudar. E a ideia também do podcast é comunicar a ciência. Quando essas descobertas estão acontecendo, a gente consegue levar a melhor informação para a população. Ela também serve de estímulo para uma melhor adesão dietética, para uma alimentação equilibrada, rica em polifenóis, em verduras, em vegetais, em frutas que trazem esses benefícios. Não é a promoção somente de o consumo de uma cápsula nutracêutica. Até porque quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre inovação, a gente entende da cadeia que precisa ser muito bem estudada, esclarecida e também validada. Então, existem outros critérios para se ter um nutracêutico que tenha, né, toda uma cadeia olhada, que não tenha um insumo, um ingrediente geneticamente modificado, que ele não seja irradiado, isento de metais pesados e que venha, assim, fazer um benefício. Se 2% para a pele, se 2% do que a gente come, né, vem para a pele, então e tudo que a gente come e passa pelo trato gastrointestinal, né, entra ali na nossa corrente sanguínea, a gente tem que ter todo o cuidado na prescrição, no consumo, na recomendação de algo para essas pessoas. Não basta um rótulo contando na atualidade que ele é bonito, que ele é natural. A gente precisa de testes que comprovem essa eficácia, porque a gente está falando de segurança. Nunca na história do nosso mundo, do nosso país, principalmente nós que estamos vivendo essa época, se falou tanto da importância do sistema imunológico. Então, a gente agora entende que esse sistema precisa ser preservado e esses nutrientes, principalmente compostos de origem natural, que é a nossa atenção e olhar em pesquisa, eles precisam ser totalmente elucidados, preservados e íntegros, o mais íntegro possível para o invase, para a sugestão de numa padronização de um novo fitoterápico, de um novo nutracêutico ou de um novo alimento ou ingrediente que venha fazer parte da alimentação e do consumo humano. Principalmente no quesito da estética, que é um mercado bilhardário que projeta dinheiro muito, né, de alto montante aí nas indústrias e existe o desejo, né, entre aspas, da longevidade na maioria das pessoas. O resgate a essa comunicação de forma consciente e assertiva, ela é fundamental para o profissional de saúde que trabalha ou deseja trabalhar nesse contexto da estética. Então, existem já vários artigos publicados da importância dos nossos nutrientes, principalmente nutrientes e compostos bioativos, como sua ação no fotoenvelhecimento cutâneo, na hipersensibilidade cutânea. Então, para melhorar essa sensibilidade, muitas vezes as pessoas têm alguns alimentos, trazem uma sensibilidade, ou alguns xenobióticos, elas precisam de recursos para melhorar a integridade da pele, a barreira cutânea, para favorecer a regeneração tecidual ou promover uma cicatrização adequada, né? Um dos eventos da regeneração tecidual é a cicatrização, então esse ponto é muito importante. Não só os procedimentos cirúrgicos, mas alguns procedimentos estéticos também precisam de reparo. Dentre isso, compostos de origem natural, que tenham inovação em sua padronização e moléculas que sejam, né, totalmente estudadas, elas são importantes, muito. Mas tudo isso só tem sentido, a ciência só tem sentido quando a gente comunica. Por isso, comunicar um novo olhar e diferente, que é a pele para dentro, é um desafio que eu compartilho com vocês nessa palestra e também desafio vocês a compartilharem o mundo de vocês para as pessoas ao redor. Se você tem facilidade de comunicação, comece um podcast. Se você não tem facilidade de comunicação, comece também. Ele pode ser construído de pouquinho em pouquinho, pouco a pouco. Então, é um passo a passo. Você não tem fim, porque você pode mudar a cada tempo e melhorar, mas tenho certeza que as pessoas precisam desse consumo e desse olhar. Quando se fala em educação alimentar e nutricional, talvez os nossos meios de comunicação vão mudar daqui para frente. A gente vai falar disso em transformação digital, mas a gente começa a olhar os nossos potenciais e começa a entender o que as populações precisam saber em relação a elas mesmas. Unir nutrição com pele foi um desafio, mas ele é um desafio muito bonito quando ele traz contexto de saúde mental, contexto de beleza e aceitação
principalmente na autoaceitação e no resgate a o ser humano começar a se olhar de uma forma bela. Certamente as emoções e todas as ações desse cliente, de um futuro paciente ou apenas de um ouvinte, vai refletir em toda uma cadeia, que é a humanidade, e certamente o papel inicial, que seria promover uma alimentação equilibrada, ele vai além, porque nutrição não é somente comida e alimento. Nutrição, ela reflete comportamento, reflete nossas escolhas e também reflete todo o nosso cuidado em relação ao meio ambiente e às pessoas. Diante desse cenário, se você não quer comunicar, mas quer inovar, quer fazer a diferença, quer ser consultor da indústria de alimentos ou a indústria farmacêutica, que precisa trazer e precisa criar inovações que tenham saudabilidade como critério, o estudo nessa área também se torna fundamental, porque senão você fica com visão limitada e pouco ampliada, acreditando que nutrição e estética é somente uma prescrição para pele, unha e cabelo. É muito mais do que isso. Ela traduz longevidade também para a população, porque o acometimento nas alterações inestéticas ou desordens ou queixas relacionadas à pele, ela acontece principalmente acima de 45 anos. A população está mais longeva. Nós estamos vivendo mais. Certamente todas essas pessoas vão precisar de mais recursos para cuidado, não só o emocional, mas agora o físico, né, com a sua pele e também com a sua alimentação. Porém, toda inovação embasada em ciência, ela precisa ser estimulada. Neste contexto e desse modo, se você deseja inovar, se você gosta desse assunto, se pele também é uma paixão, convido você a fazer parte do nosso mestrado profissional de Ciência, Tecnologia e Gestão aplicadas à regeneração tecidual da Unifesp. Né? As inscrições estão abertas agora o mês de julho e existem 3 linhas de atuação científico-tecnológicas que podem te auxiliar a desenvolver aí uma inovação, um novo método, um novo meio de comunicação, uma nova patente, um novo suplemento, um novo creme tópico, enfim, tudo que tenha relacionado à nutrição e à pele também. Vou deixar os meus contatos, e-mail, site, currículo Lattes e também meu podcast Nutrição à Flor da Pele. Gostaria de agradecer a minha participação no segundo Conanutri, agradecer todo o time do Congresso, o time da ED Plus e espero seu feedback, seu contato, contando quais recursos, principalmente qual podcast você lançou depois dessa palestra.